Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Luan Trevisan. Sejam bem-vindos ao Ponto Cego Financeiro, onde a economia deixa de ser um mistério. E no vídeo de hoje eu gostaria de falar um pouco sobre os Estados Unidos, sobre mercados em pânico, será a nova crise de 2008, bolha.com, o que está acontecendo, vamos debater um pouco. Primeiro, isso não é recomendação de compra, né, é apenas conhecimento, né, eu recomendo que você estude. Né, fica comigo até o final que eu vou te explicar tudo o que está acontecendo no mercado. O Trump, ele impôs tarifa, né, sobre mais de 100 países e, bom, isso está gerando um caos. É um movimento que tende a causar deflação no mundo. Né? Basicamente, os Estados Unidos é a maior economia em termos de consumo. Né? Então, enfim, né, os países vão produzir menos, tende a vender menos, né, justamente porque os Estados Unidos, né, tende a comprar menos mundo afora. Né? Então, poxa, o mercado acabou, é o caos? Calma. Primeiro, mais de 50 países já colocaram na mesa que querem negociar as tarifas, abaixar, reduzir, zerar. Né? Então, isso é positiva ali, né, para o comércio internacional, né, claro, de alguns países. A China ela colocou, né, na mesa, dobrou a aposta, Trump pediu truco, a China mandou um 6, aumentou a tributação com relação aos Estados Unidos, né, e enfim, eu acredito que parte da tarifa não é nem sobre a arrecadação, é muito mais sobre o eixo global, né, então o país que o Trump quer mais afetar de fato é a China mesmo, né, é mais sobre liderança mundial do que simplesmente tarifa. Né? A Argentina comemorou os 10%, né? Tende a zerar as tarifas com relação aos Estados Unidos. Vietnã também, né? Nike até reagiu positivo depois que o Vietnã postou que quer negociar as tarifas, e como eu disse, mais de 50 países tendem a negociar essas tarifas. Bom, eu falei de deflação, reduzir, não deflação de fato, mas reduzir o nível de inflação no mundo para os Estados Unidos e para a China, que pediu 6, Trump mandou truco, a China mandou 6, né, tende a causar mais inflação, na verdade. Por quê? Porque os produtos dos Estados Unidos com a tributação da China fica mais caro na China e vice-versa. Os produtos chineses ficarão mais caros nos Estados Unidos por conta da tarifa. O Lula, o Lula e o governo brasileiro falou que se o Trump impor tarifa no Brasil, que a gente vai retalhar. Nossa, o Brasil tem um poder gigantesco de retaliação. Creio eu que a tarifa do Trump de 10%, que a Argentina comemorou, e foi a mesma alíquota, 10% também para o Brasil, né? A Argentina comemorou, a gente, por enquanto, nós ficamos quietos. Mas por que tão baixo? Bom, eu creio que é porque a balança comercial com os Estados Unidos é positiva, então, né, o Trump, não que ele quisesse beneficiar o Brasil, mas ele não quis prejudicar os Estados Unidos. E como os Estados Unidos vai tarifar uma galera, tende a causar inflação na economia norte-americana. Porém, todavia, contudo, alguns pontos. A economia norte-americana, o mercado hoje ele precifica uma recessão, né? Isso é a economia que mais depende, que mais consome petróleo no mundo. Né? O barril do petróleo caiu muito, caiu na quinta, caiu na sexta, segue em queda. Isso causa um movimento deflacionário. Para o Brasil isso é ótimo, porque infelizmente o nosso transporte é rodoviário, isso não tem o menor cabimento, a não ser para os políticos. Por quê? Porque o país é quebrado, né? Então o transporte mais fácil de você fazer a infraestrutura, mais barato, é o rodoviário. Porém, ele não é o mais eficiente, ele não é o melhor. Você tem que fazer manutenção de tempos em tempos. O que é ótimo, porque como o Brasil não tem... Ótimo para os políticos. Porque como o Brasil não tem dinheiro, você faz o mais barato. E aí o mais barato fica estragando. Então, novas licitações, reforma daqui, reforma de lá, aquela construtora que, enfim, não estou falando nada. Estou falando que você é amigo da construtora. E aí os políticos se aproveitam disso. Então, o petróleo em queda para o Brasil é muito bom porque tende a reduzir bastante o custo de transporte e basicamente a nossa economia de banana depende do transporte rodoviário.
Então, o movimento do Brent tende a puxar a inflação para baixo aqui e nos Estados Unidos. O Elon Musk cortou a Fuera, $1 trilhão, vai cortar ainda, acho que falta um pouquinho, não me lembro de cabeça, mas significa que ele demitiu uma galera. Então, com os produtos mais caros, a médio e longo prazo, a economia norte-americana tende a aumentar a sua indústria. Uma, porque tem mão de obra, e outra, porque faz sentido versus um produto mais caro lá fora. Então, vamos ver que fim vai dar isso. Mas não só o petróleo tende a puxar a inflação norte-americana para baixo, como também as demissões tende a diminuir o consumo, puxar a inflação para baixo, versus uma tarifa maior, que tende a puxar a inflação para cima. O dólar ele vem caindo frente a outras moedas do mundo. Não sei se o Powell sabe ainda, JP Morgan, hoje, na data que eu estou gravando, falou que o Powell deve intervir já e deve puxar uma queda de juros extraordinária. Vai fazer isso? Não sei, é a sugestão do JP Morgan. Então, basicamente, o mercado, o Trump, está pressionando muito essa queda de juros. O que eu acho disso? O Trump ele não tem que dar pitaco em juros, assim como o Primata, que é presidente da economia aqui de banana, Luiz Bêbado da Silva, não tem que dar pitaco, o Trump também não. O Banco Central tem que ser independente. Só que assim, eu não sei se o Powell sabe, é o presidente do Fed, Federal Reserve, que é basicamente o Banco Central dos Estados Unidos, mas ele vai ter que cair juros. O mercado precificava 3 quarts, em menos de 2 semanas pulou para 5, juros para baixo, o dólar tende a desvalorizar. Isso é um movimento deflacionário para os Estados Unidos. Então, a médio e longo prazo, com as demissões, se o petróleo mantiver em baixa e com a queda de juros desvalorizando o dólar, é um movimento muito deflacionário. Eu creio que isso, a médio e longo prazo, deve estabilizar a inflação gerada pelas tarifas. Outra coisa, como eu disse, mais de 50 países estão a fim de negociar. Então o mercado está em pânico temporariamente, mas creio eu que com a redução dos juros, com a rolagem da dívida americana com juros mais barato, com a diminuição dos gastos pelo Elon Musk, tudo isso deve gerar uma maior credibilidade a médio e longo prazo para os Estados Unidos e juros para baixo, o mercado para cima, apesar do pânico agora. A hora que vir a queda de juros, eu creio que o mercado pode reagir muito positivamente. Será esse mês? Não sei, talvez final de abril a gente vê o mercado começando a acelerar. Agora, pode ser final do ano, pode ser para o ano que vem, mas eu vejo um bom momento de entrada, um bom momento de aumentar a posição, um momento de preços baratos, porque não creio que a gente vai ficar, como a gente fala aqui no Brasil, a década perdida. Eu não acho que é esse movimento, é mais um movimento de geopolítica, de estabilizar a ordem mundial. O Trump garantindo a segurança monetária com as compras que ele deve fazer, muita gente do governo, deputado, senador, a administração do Trump falou que tende a comprar Bitcoin, reserva estratégica já foi criada, então isso traz segurança monetária para o pagamento da dívida a médio e longo prazo, garante os Estados Unidos na segurança financeira, quando a indústria cripto cresce, a entrada de dinheiro vem via dólar, o SDT, o SDC, e basicamente isso compra dívida norte-americana, então garante de certa forma também a hegemonia do dólar a médio e longo prazo, e é um movimento de geopolítica. Poxa, quem está comigo? Quem faz parte dos meus princípios, valores? Vamos supor, Argentina, um movimento de reaproximação. O próprio Musk, eu já tenho vídeo aqui no canal, mas o próprio Musk gostou da gestão do Milei, se inspira, o departamento Doge justamente para promover o que o Milei fez na Argentina lá nos Estados Unidos. O Milei entregou a motosserra para ele, então, poxa, é um movimento de alinhamento de interesses e afastamento daqueles que não faz parte dos meus princípios e valores, como, por exemplo, a China comunista. Eu acho que a guerra tarifária é principalmente para afetar a China, porque princípios e valores são opostos, um é comunista e o outro defende a liberdade de mercado, e
E os Estados Unidos, querendo ou não querendo, perdeu toda a indústria, né, para a China no longo prazo, dado mão de obra barata, enfim, etc e tal. É aquele comunista capitalista que é basicamente o sistema, né, chinês. Então, eu acho que é um escanteamento de quem não faz parte dos mesmos princípios, valores e tudo mais. O mercado tende a reagir mal essa semana, tende a reagir mal nos próximos dias, mas médio e longo prazo eu sigo positivo. Para quem não está posicionado, creio eu que é um bom momento de entrada, mas enfim, isso não é recomendação, é apenas a minha opinião, eu recomendo que você estude. Por esse vídeo é isso, tchau, tchau, inscreva-se no canal, deixa seu like, comenta aí que o canal é pequeno e muito obrigado por ter chegado até aqui.